Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora de metas ambientais, de condições climáticas. Eu estou aqui com o ambientalista e advogado Fábio Feldman, que é um dos fundadores do SOS Mata Atlântica. Fábio Feldman, boa noite. Boa noite, Denise. Prazer estar aqui com vocês. E eu que agradeço. E vamos começar falando da Assembleia da ONU, em que a questão climática foi um dos destaques, já se previa isso. O presidente Lula cobrou, inclusive, a responsabilidade dos países mais ricos, que no passado foram muito responsáveis por muita coisa que piorou, né, nas condições climáticas em geral. E o Brasil anunciou também uma meta mais ambiciosa, ampliou para 48% a meta de redução de emissões até 2025 e para 53% até 2030, em comparação com os níveis de 2005. Então, a gente vê muita discussão, promessas, propostas, metas. Você acha que o mundo está no caminho certo? Essas metas, elas são viáveis e elas podem produzir um efeito concreto? Olha, primeiro, quer dizer, essas metas estão de acordo com o que foi consensualizado no chamado Acordo de Paris de 2015, que definia que o planeta não suportaria um aumento da temperatura média até o fim do século de 2 graus Celsius ou 1,5 grau Celsius. Hoje, essa meta já praticamente do Acordo de Paris é muito difícil de ser cumprida, ou seja, os países estão deixando de fazer o que deveriam estar fazendo e as consequências do clima estão aí no noticiário aqui, né? A questão da Líbia, que nós tivemos aí essas inundações, nós tivemos ondas de calor na Europa, estamos sofrendo no Brasil. Quer dizer, a sensação que às vezes eu tenho é que, ainda que a realidade esteja indicando a gravidade e urgência do problema, pouco está sendo feito. E pouco está sendo feito, na minha opinião, pelos governos de maneira geral, que assumem compromissos e não implementam, dos países ricos que também não transferem recursos, e também acho que o setor empresarial está deixando a desejar, ou seja, os nossos filhos, e nós somos a primeira geração que está sofrendo o aquecimento global, nós estamos deixando um legado horroroso para os nossos filhos. E o governo fala muito também, além de preservação da Amazônia, acabar com o desmatamento, a questão das energias renováveis. Não é? O quanto que isso é urgente e quais seriam os caminhos para acelerar? Quer dizer, o grande vilão da história do aquecimento global é o combustível fóssil. E o combustível fóssil continua sendo utilizado, quer dizer, na Europa, com a guerra da Ucrânia, se voltou carvão mineral, quer dizer, as indústrias de petróleo estão com lucros enormes, isso tem sido apontado, inclusive, pelas autoridades. Um dos que mais tem falado sobre o assunto é o secretário-geral das Nações Unidas, mas nós vemos aí que essa transição é muito lenta. Quer dizer, o Brasil, nesse sentido, tem um quadro relativamente bom, porque nós temos uma matriz muito baseada na hidroeletricidade. O nosso problema continua sendo desmatamento da Amazônia e desmatamento do Cerrado. Tem outros biomas também sofrendo as consequências, né? A Amazônia, ela chama atenção, talvez pela magnitude, pelo que ela representa no mundo, mas nós temos outros biomas muito ameaçados, né? Eu acho que a Amazônia, certamente, a Amazônia está alcançando o que no jargão climático a gente fala ponto do não retorno. Quer dizer, se nós não paralisarmos o desmatamento imediatamente, a Amazônia corre grande risco enquanto floresta tropical. O Cerrado, no Brasil, mostrou índices altíssimos de desmatamento, como a gente estava conversando. Por exemplo, a Caatinga, que é o único bioma genuinamente brasileiro, também está sendo devastado. Quer dizer, o Brasil tem uma grande biodiversidade, uma mega biodiversidade, e o Brasil está perdendo essa biodiversidade. Só que tem um aspecto que liga a biodiversidade com a questão do clima, quer dizer, a Amazônia é responsável pelas chuvas na região sudeste e os rios voadores estão ameaçados. E o problema é que o aquecimento global, o aquecimento também interfere na própria condição da Amazônia, não é só o desmatamento, é a resistência dela ao aquecimento global também. A Amazônia, de alguns anos para cá, ela deixou de sequestrar carbono na atmosfera e está emitindo carbono. Quer dizer, nós temos nessas questões equilíbrios muito frágeis. E nós estamos na época que hoje a ciência chama de antropoceno, quer dizer, a humanidade alcançou um poder gigantesco a ponto de que você chama de uma nova era geológica, a era dos humanos.
e eles têm um impacto gigantesco e quero insistir, quer dizer, nós estamos à beira do abismo. Eu não quero ser, quer dizer, assim, dramático, mas a realidade, como eu estava dizendo... A gente está vendo aí, né? A gente está vendo, acontecendo quer no dizer, tempo. aqui, o calor em São Paulo, quer dizer, a previsão de parte dos cientistas é um calor intenso, ameaçando a humanidade, e mesmo no calor que nós estamos vivendo aqui, nós temos problemas muito concretos. O uso do ar-condicionado, daí a pergunta é, da onde virá a energia para o uso do ar-condicionado durante o dia inteiro? E o consumo já aumentou muito em todo o país. E o consumo aumentou, quer dizer, a gente tinha antigamente o horário de verão, que era para deslocar o horário do banho das pessoas para economizar o banho, o chuveiro elétrico, né? No caso do ar-condicionado, não é um horário, você usa o ar-condicionado dia e noite, quer dizer, e com uma capacidade de oferta de energia relativamente precária. Tudo porque não se previu, quer dizer, nós teríamos esse aumento da temperatura, ou mesmo aqui no caso de barragens, que foi mencionado aí na Líbia, quer dizer, a maior parte desses reservatórios, das barragens do Brasil e do mundo, elas foram construídas com séries históricas. E com chuvas muito intensas, o risco aumentou exponencialmente. Você falava dessa mudança do que a humanidade fez. Eu acho que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele definiu bem. Ele falou que a atividade humana abriu as portas do inferno, né? Então, se referindo a toda a condição climática com a qual a gente está convivendo. Agora, o governo, apesar de toda a disposição em levar adiante metas mais ambiciosas de emissão de gases, a preservação da Amazônia, ele tem algumas posturas meio contraditórias, por exemplo, a questão da exploração, ampliação da produção de petróleo, né, manter preço mais baixo do combustível, ao mesmo tempo que nós trabalhamos essa questão da energia limpa. Não é? Então tem uma condição contraditória colocada. Tem um dilema que o Brasil vai ter que enfrentar, que é o caso da exploração do petróleo na Amazônia, né, na Amazônia Ocidental, e eu tenho defendido o que outras pessoas também defendem, que é uma decisão muito séria. Porque que não é uma decisão, na minha opinião, técnica do IBAMA, não é do Ministério do Meio Ambiente, não é do governo Lula. Acho que a sociedade brasileira vai ter que decidir o que ela quer. Eu volto a insistir, o grande vilão do aquecimento global é o petróleo. Então, nós temos que abrir mão do petróleo. O Brasil tem que decidir o que vai fazer. E não é só o Brasil, a Noruega é um grande exportador de petróleo e é o grande financiador, ao mesmo tempo, do Fundo Amazônia. Eu acho que o ponto principal é, temos que abrir mão do combustível fóssil, não tem alternativa. Falta conscientização de que não tem mais tempo para se perder, não é? E aqui no Brasil, eu sinto nas conversas que as pessoas acham que o aquecimento global é um tema de amanhã. Não, o aquecimento global é um tema de hoje e é um tema da nossa geração. Eu falo isso porque nós somos a primeira geração que está sofrendo intensamente aquecimento global, e a primeira geração que tem a grande responsabilidade, entre aspas, de salvar o planeta. Dá tempo de fazer ainda alguma coisa? Dá tempo, mas o tempo 2030, como você falou, 2025, 2030, 2050 é amanhã. São essas metas que se está trabalhando e que o mundo não vem conseguindo cumprir no prazo mais curto, né? Quando se imagina um horizonte maior, talvez seja mais difícil ainda. Não, e veja, essas metas que são de 2015 não estão sendo cumpridas, ou seja, é muita conversa e muito pouca ação. Esse é o problema. E alguma coisa assim, acho que falta de conscientização também, eu acho, da população em geral, não é? De perceber isso. Eu acho que a população sente o problema, porém, na hora de agir, de assumir sua responsabilidade... Abrir mão de conforto. Abrir mão do conforto e uma questão de cidadania. Quer dizer, a gente tem o poder do voto. E com o poder do voto, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Nós temos que cobrar dos governantes ação. Quer dizer, nenhum governante, temos eleição nos Estados Unidos daqui a pouco, no Brasil tivemos eleição ano passado, quer dizer, na França... Ou seja, o eleitor tem que cobrar a ação dos governantes, que acabam se acomodando, porque às vezes o custo da ação, ele é um custo grande, né? Quer dizer, mesmo na vida da gente, quer dizer, a gente vai ter
Não que abrir mão de conforto, mas nós vamos ter que exigir transformações muito rápidas. Bom, eu agradeço muito a participação aqui no Jornal da Gazeta do ambientalista e advogado Fábio Feldman, que é um dos fundadores do SOS Mata Atlântica. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, aos telespectadores, a todos vocês. Obrigada, com vocês.